Nessa primeira parte do nosso encontro, eu vou pedir para que vocês falem um pouco sobre a experiência que tem nessa área de mobilização, a importância da comunicação nessa área, aquilo que tem feito, e como é que vocês estão enxergando a participação do Brasil e da América Latina no White Pencil. Pelo que eu entendi assim, do briefing, da importância do White Pencil, eu acho que é realmente a gente usar a nossa força, porque a gente tem um poder de comunicação muito grande, né? Não como criativos, enfim, em cinema também, como o cara que é de cinema independente, que lançou esse início de história do Peace Day. Então, acho que a gente tem o dever de usar esse poder de comunicação que a gente tem para realmente fazer alguma coisa, para tentar mudar alguma coisa do mundo. Eu acho que isso é a força de você fazer mais do que só uma campanha. Você tem uma ideia que realmente possa mudar um hábito, que possa fazer diferença no mundo, assim. Então, isso que eu acho que é legal, que a gente pode usar a nossa criatividade para isso. E eu acho que o mundo chegou numa encruzilhada. Nem quero aqui pregar que é o fim de um capitalismo, mas esse processo que está aí, a gente precisa dar um passo à frente. Não talvez são comunistas como a Coreia ou socialistas como em Cuba, mas precisamos dar um passo e ver para onde vai nesse mundo à frente. E aí eu acho que passa por um processo fantástico, um dia de paz, mas antes de vir para cá eu pesquisei. Nesse exato momento existem 87 conflitos de guerra no planeta Terra. Então, a gente sabe de alguns, mas tem acontecido em todos os tempos. Eu acho que tem uma guerra também, que eu acho que quem está aqui nessa noite, especialmente meus amigos aqui, todos vocês, nós somos o PIB intelectual desse país. Eu acho que o maior problema que o Brasil está enfrentando é o seu colapso de ética. Ela é uma guerra social, na verdade, que a gente tem a responsabilidade de contar uma história de uma maneira local, sem ser também só abranger um aspecto global e fazer as pessoas se movimentarem mais. É dessa forma que eu vejo. Eu fiz uma pesquisa também e a gente tem um desafio muito grande pela frente. Eu acho que, até hoje, quem conseguiu parar uma guerra foi o Pelé. Se não me recordo, em 69, a Guerra Civil do Congo. E ele teve esse dom. No fundo, vocês têm que ser melhores que o Pelé. Então, acho que o desafio já começa bem alto. Não adianta nada, a gente não vai ter ambição aqui que a gente vai conseguir parar uma guerra no dia 21 de setembro. A gente vai conseguir fazer com que as pessoas, toda essa população, 2 bilhões de pessoas, como ele muito bem falou aqui, se as 2 bilhões de pessoas estiverem motivadas, engajadas para fazer alguma coisa acontecer no dia 21 de setembro, aí sim as coisas começam a andar, né? Hoje as mídias sociais, que foram endeusadas pela Revolução do Egito, né? Todo o Ocidente ficou absolutamente maravilhado com o que aconteceu no Egito e a capacidade que as mídias sociais tinham de realmente mudar as coisas no país. Quando aconteceu na Inglaterra, começaram a pensar já em cortar as mídias sociais de uma maneira muito rápida. Muito rápida. Então, eu acho que é fogo de palha, na savana, né? Jogar gasolina no meio de uma terra seca, pega fogo muito rápido. Agora, o como é o mais difícil, como fazer isso e como chegar lá. Pelo briefing está muito claro, fazer uma campanha ou algum movimento que consiga convencer 2 bilhões de pessoas que dia 21 de setembro é um dia importantíssimo para a humanidade, quando as pessoas têm que parar de se guerrear, seja no dia a dia entre vizinhos, seja um assaltante no restaurante aqui do lado, ou seja numa guerra como está acontecendo hoje, ou com a fome, que é impedida de ser combatida por uma guerra que existe estupidamente na Somália já há muitos anos e ninguém fala nada a respeito. Acho que na primeira aula que a gente tem, quando a gente está numa faculdade de publicidade e propaganda, é a diferença entre publicidade e propaganda. Eu acho que existem muitos prêmios que premiam a publicidade, que pressupõem algo que foi publicado. E aqui a gente tem uma chance de olhar mais para esse outro lado, que é a coisa da propaganda, de você propagar uma ideia, um conceito, enfim. E nisso o briefing é muito feliz, o tema é muito bacana, e eu acho que ver isso chegar aqui no Brasil é muito legal. Enfim, eu acho que o resto, todo mundo aqui já falou um pouco, mas é uma iniciativa muito legal, muito importante. A primeira questão que eu queria colocar para a gente poder discutir é a seguinte. Vocês acreditam mesmo que a publicidade pode ser um impulso para a mudança? E quais seriam exemplos que vocês teriam para poder compartilhar? Eu acho que o mais difícil hoje, com a mídia segmentada do jeito que está,
é você ter a capacidade de atingir a massa ao mesmo tempo. Todo mundo junto falando alguma coisa e tentar modificar isso de alguma maneira. Eu acredito piamente que é possível. A gente tem exemplos aqui de como as campanhas de contra o cigarro nos Estados Unidos, como acabaram desmistificando o ato de fumar com uma coisa charmosa, interessante, que os astros de Hollywood faziam, né? Tinham dois movimentos aí. Primeiro, o movimento para fazer as pessoas fumarem, que era muito simples. Você colocava todo mundo em Hollywood fumando, os caras mais bacanas fumavam, as atrizes mais legais fumavam. Então, você criava aquele modelo de acompanhamento. Depois, você fez a campanha ao contrário, né? Você demonizar o cigarro e demonizar o cigarro como algo cruel. E hoje, nos Estados Unidos, se alguma pessoa acende um cigarro na frente de uma criança de 10, 12 anos, ou mesmo de 5 anos, ela é demonizada imediatamente com uma coisa pavorosa. Isso foi feito através de comunicação, várias agências participaram disso. Ao mesmo tempo, tem campanhas contra as drogas que nunca funcionaram, porque parece que o cigarro foi mais fácil demonizar do que as drogas. Campanhas e campanhas foram feitas nos Estados Unidos, no Brasil, contra as drogas, e isso não tem feito uma grande diferença. Então, existem vários exemplos de como a comunicação pode fazer, como a propaganda pode fazer isso. Eu acho que foi colocado aqui como publicidade e propaganda, concordo com isso. Se nós estudarmos a comunicação, a gente vai ver que todas as guerras foram motivadas pela propaganda ou pela comunicação em si, que você consegue criar um inimigo, e quando você cria um inimigo, você cria a necessidade de combater esse inimigo. Então, a comunicação é muito poderosa, nossa arma aqui é absurda, a gente pode usá-la para tentar salvar o planeta ou para vender um refrigerante. Depende da maneira como a gente usa, ela funciona dos dois jeitos, né? Vocês acham que existe uma pressão para que as agências adotem algumas práticas nesse sentido ou que desenvolvam ações de comunicação nesse sentido? Uma pressão da sociedade, os meios de comunicação acabam exigindo das agências um comportamento diferente nessa direção? Eu acho que não. Eu acho que essa pressão ela é interna, ela é individualizada. De cada funcionário da agência, volta e meia aparece alguém com algum projeto, alguma coisa que a agência abraça ou não. Não é uma pressão de fora, é uma pressão interna de cada um. E aí isso dentro da agência ela vai sozinho, né? Ninguém está fazendo por culpa, a gente faz por necessidade, por engajamento mesmo. Falando de anunciantes também, acho que há existe uma pressão social para você ter um discurso politicamente correto e para você apoiar causas sociais. O que existe hoje também, o que é bacana, é que o consumidor ele é muito mais crítico. Então não adianta você ter um discurso vazio, cheio de clichês, se você não está fazendo alguma coisa. Então o que é bacana, e junto com as redes sociais também, que elas estão apontando os dedos, elas estão acusando, elas estão elogiando. Então o mundo fica mais crítico e todo mundo tem a sua voz. Isso é bacana porque todo mundo abre o olho e acaba medindo aquilo que está fazendo e aquilo que está falando. Muitos das pessoas que estão aqui hoje são alunos, são universitários. Como é que vocês enxergam o papel da universidade na formação desse publicitário, nessa nova conformação, nesse momento onde a crítica social é mais presente, onde a necessidade de envolvimento social se torna quase que obrigatória? Qual é o papel da universidade? Como é que vocês enxergam isso? Responder isso. Eu acho o seguinte, acho que é o momento que a propaganda está passando hoje é um dos momentos mais incríveis que tem. Antigamente a gente era preso em algumas mídias, né? Cinema, print. Hoje em dia a gente tem a opção de fazer muito mais coisas, de poder criar muito mais. Então acho que essa galera que está se formando, que vai vir aqui, ela já vai nascer teoricamente ambidestro, já sabendo mexer na web, sabendo fazer isso, enquanto a gente está aprendendo a fazer isso. Então, eu acho que a importância deles é já nascer com esse tipo de informação já dentro deles. Ela já vem mais pronta, eu acho. Eu acho que para jobs, complementando o Luizinho, para jobs assim, que necessitam de um movimento mesmo, uma revolução, quando a gente é mais jovem, aí é que a gente tem todo... A gente quer mudar o mundo mesmo. E vocês têm o poder de mudar o mundo com todas as armas das redes sociais, da internet, de tudo. Pode ser pequeno, né? Mas eles estão pegando um momento do online, que é um momento novo, um momento muito mais fortuito, assim, que é o momento das redes sociais. Eu já trabalho com isso há um bom tempo. Antigamente,
o meio online, a internet, era muito dispersa, você não tinha um lugar onde juntava as pessoas. Faltava quase que uma rede Globo da internet. Hoje a gente já tem, você tem o YouTube, você tem o Twitter, você tem o Facebook. Então é muito mais fácil, muito mais rápido você mobilizar pessoas em prol de uma causa, de um conceito, o que seja. Então eu acho que o papel da universidade é exatamente mostrar novos caminhos de mobilização. Quando eu comecei na profissão, os meus ídolos eram descendentes da geração de 68. Então tinha um pouco de ceticismo com aquele sonho do comunismo, do socialismo, do hippie, de uma sociedade um pouco mais justa, e entrar na propaganda um pouco desiludidos, né? E um pouco no cinismo disso, eu enfrentei, chegava na profissão e encontrava aquela geração toda de cínicos, né, desiludidos, aquilo me chocava muito fortemente. Depois houve uma geração rapidamente dos caras pintadas, né, quanto o Collor, etc., que durou muito pouco tempo, né? Também essa desilusão foi rápida. E aí eu acompanhei uma geração que se preocupava muito pouco com o social, se preocupava muito mais em um prêmio, ou um anúncio bem feito, ou um filme maravilhoso, um roteiro fantástico, e muito pouco com o que acontecia em volta. E hoje eu acho que tem uma geração nova que está chegando aí, que está com uma ansiedade muito grande de resolver problemas que são gritantes na nossa frente, mas não tem os meios, não sabe exatamente como. Eu acho que aqui é o papel de vocês canalizar essa frustração e usar a comunicação para ajudar a melhorar um pouquinho o mundo. No fundo, é esse briefing aqui nosso, né?